Sou alguém importante, que Deus me ouviu. Fala, ô Você caçula. foi no Dr. Zezito? Eu fui, mas pegou cheque de 65 reais. Mas é um... Esse cheque eu pus ali. Quero saber por que seus antepassados vieram aqui. Eles lutaram na Guerra Civil, sim? Seus... Lutaram, inclusive o bisavô do meu pai, grandfather, ele foi, eu acho que coronel, né, da cavalaria. Eu não sei se você percebeu, mas lá no cemitério tem como chama o negócio? Logo no início, ali atrás da capela, você notou? Uma lápide branca, diferente das outras. Tem aquela lápide, ela veio dos Estados Unidos, porque o bisavô, né, do meu pai, como ele era um soldado confederado, isso acho que foi feito anos atrás lá nos Estados Unidos, e como ele está enterrado aqui, então foi mandado para cá. E pelo lado da minha mãe também, o avô dela também foi um soldado confederado na Guerra Civil. Quais estados eles foram do sul? Quais estados? O avô da minha mãe veio do Texas, tá? Inclusive dizem, né, que a família ainda está em Dallas, os que ficaram. E do meu pai é do Alabama, Montgomery. Eles foram agricultores nos Estados Unidos? Ou... Eu acredito que sim, porque eles vieram para cá e compraram terra, né? Os ancestrais do meu pai. Tá? Agora, o da minha mãe, não. O da minha mãe não foi agricultor, ele era o médico que atendia na colônia. Tá? Então, ele só trabalhou Ele conseguiu terras através daquele tipo de troca. Então, ele atendia a pessoa e a pessoa não tinha como pagar, pagava com terra, pagava com galinha, pagava com boi, né? Porque não existia dinheiro para se trocar naquela época. Então, ele teve terras... Ele comprou alguma coisa, mas muito pouco não para viver da agricultura. Como era o nome dele? O Richard Crisp. Então ele era um médico, né? Ele atendia todas as pessoas que precisavam. Que na colônia quando vieram para cá, né? Vieram também, além dos agricultores, vieram muitos médicos, muitos dentistas, né, que trabalhavam só na colônia. Eu preciso tomar água aqui. Que era dentista, né? Ele era genro do Coronel Norris. Ele foi dentista na colônia e tinha o meu bisavô e tinha o Dr. Cícero Jones, né, que era um outro médico também na colônia. E os nomes dos dois lados de sua família são... O meu pai é da família Carr, tá? Mas aqui do James Carr, do Albert Carr, mas ele também é descendente dos Brontanacs e do Coronel Norris, porque a avó da minha avó, grandmother da minha grandmother, quer dizer, então seriam 4, 5 gerações, não sei, era filha do Coronel Norris. E o Coronel Norris é o pioneiro da imigração. Foi ele que, quando terminou a guerra, ele veio para o Brasil, foi ele que fez o contato com Dom Pedro, e para ver tudo que o Brasil oferecia na época, para que se os americanos teriam ou não condições de vir, se eles seriam aceitos, e se eles seriam bem recebidos, e se eles teriam alguma coisa, né, alguma vantagem vindo para cá.
porque eles podiam ter imigrado para a Europa, para outros lados, né? Então ele veio para o Brasil para saber qual seria, o que ele teria aqui. Então, ele veio, ele conversou com Dom Pedro e Dom Pedro falou, né, das vantagens que ele tinha, principalmente no preço da terra, né? E o Dom Pedro não indicou essas terras para eles, ele falou, vocês vêm para o Brasil e vão onde vocês quiserem. Mas acontece que foi aqui, né, que eles acharam a terra mais parecida com a terra de lá, né? Eles Propícia para a agricultura deles. eram gente rica ou com muita terra nos Estados Unidos ou não? A maioria sim. A maioria tinha muita terra nos Estados Unidos, vieram aqui com bastante dinheiro e ninguém veio aqui para trabalho escravo, porque no Brasil já existia o trabalho escravo. E quando foi feita a abolição dos escravos, que vieram aqui para trabalho escravo foram os italianos, né? Os americanos nunca foram empregados de ninguém, eles sempre tiveram as suas próprias terras. E nos Estados Unidos eles tiveram escravos lá? Com certeza sim. Sim. Mas quando eles vieram aqui, eles não... Não, a maioria que veio dos Estados Unidos para cá e trouxeram já não eram mais escravos, né? Porque já nos Estados Unidos já tinha acontecido a abolição. Mas Agora, aqui eles não compraram escravos. Com certeza sim, sim, porque aqui ainda existia a escravidão, né? Sim. Com certeza sim. Mas quando foi a Abolição. aqui, Eles aboliram também. não foi um problema para... Não, tanto é que meu bisavô casou com uma, né? E tá aí, é toda a família de... Tá aí toda a família de mulatos, né? Que é a família da minha mãe. E não existia... Não existia esse tipo de racismo aqui entre nós. Tá? Como no Brasil, há muito tempo foi abolido, né? E que tipo de... que você sabe sobre a colônia nos primeiros anos? Com os americanos aqui? Olha, o que a gente sabe é que a vida deles foi muito difícil, tá? Porque eles tiveram a barreira da língua, a barreira da religião, né? Porque quando vieram para cá não existia americano católico e o Brasil sempre foi um país quase na maioria católico, né? Então os americanos que vieram para cá com a igreja a presbiteriana, a metodista, a batista, né? Então os americanos eram de várias religiões, né? E então eles tiveram esse problema. Mas por outro lado, isso daí teve seu lado bom, porque como eles tinham essas barreiras da língua, da religião, né? Então o que eles foram? Eles fundaram muitas escolas, né? Onde eles conseguiam um núcleo mais ou menos de adesão de americanos, ali eles fundavam uma escola. Nós temos hoje aqui no Brasil umas 20 escolas fundadas por americanos. Nós temos aqui no estado de São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Belo Horizonte. Né? Minas. Então, Minas deve ter umas 4. Tem Lavras, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Nós temos escola no Rio de Janeiro, né? E nós temos escola em São Paulo, o Mackenzie, o Granbury em Juiz de Fora, Bennett no Rio, tá? O Instituto Gamo em Lavras e a Unimep em Piracicaba. Né? Então são várias escolas, quer dizer que eles ao mesmo tempo que eles tinham um problema, eles resolviam o problema, eles não ficaram, né? Lógico que no começo cada família era a sua própria escola, porque era a mãe que ensinava o filho a escrever, a mãe que ensinava, né? Então, e os americanos criaram muito isso aqui no Brasil.
as escolas dentro de casa. E depois, quando os filhos já tinham uma certa idade que precisavam estudar fora, então foram criados os internatos, né? Porque aqui todos os internatos que tinha aqui há uns 30 anos atrás eram todos dirigidos por americanos. E o que acontecia? Eles fundavam a escola e traziam americanos para cuidar da escola. Eu mesma estudei em escola fundada por americanos e onde era dirigidas por americanos, tá? A pessoa vinha contratada, ficava na escola, cuidava da escola e eu estudei em uma escola dessa. Então os americanos, para a nossa região, eles foram de grande, foram úteis, né? Foram além, porque depois, além da agricultura, né, que eles trouxeram as máquinas todas, que apesar de que hoje aqui em Santa Bárbara, quem fabricou as máquinas que os, por incrível que pareça, que os americanos trouxeram, foram os italianos. Tá? Então os americanos trouxeram a máquina, os italianos conheceram e começaram a fabricar. Tá? Então nenhum americano construiu uma fábrica de máquinas aqui, de máquinas agrícolas. Somente a ideia. Eles trouxeram a ideia, mas quem montou, nós tivemos várias fábricas de máquinas agrícolas aqui, mas todas fundadas por descendentes de italianos. Tá? E como foi a comunidade americana nos primeiros anos? Então, como eles eram, todos moravam fora da cidade, né, cada um na sua fazenda, eles tinham uma vida muito dura, porque eles trabalhavam na agricultura, eles não tinham acesso a armazém, a loja, esse tipo de coisa. Então, tudo era feito dentro de casa. Além da educação dos filhos, eles tinham que fazer as roupas deles, eles tinham que fazer a comida deles, tirar da própria terra. Então, eles tinham que trabalhar muito, certo? Então, foi uma vida muito dura. Mas no mesmo lado da educação, para o outro lado também eles criaram hábitos, e esses hábitos nós temos até hoje, certo? De muita comida caseira, muita coisa. Aqui em Santa Bárbara, por exemplo, você não tem um restaurante, você não tem um lugar para você sair, porque o pessoal é muito mais de ficar em casa, gostar de ficar em casa, do que de sair, de querer comer fora e ficar fora de casa. Por quê? Porque isso, pelo menos no meu caso, eu herdei dos americanos, o fato deles ficarem muito em casa e receber visitas e trocar ideias, mas sempre dentro da colônia, nada fora. Eles não tinham amigos na sociedade brasileira? Tinha. Eles fizeram vários amigos. Que hora você marcou, filho? Eu já lembro, você já. Eles tinham, sim, amigos. Não era uma sociedade assim tão fechada. Certo? Mas no começo foi uma sociedade racista? Não. Não, nunca existiu racismo. Nunca. Somente se as pessoas passam dentro da colônia? Não, houve muitos casamentos fora. Inclusive eu tenho uma série de xerox de casamento aqui daquela época, que é lógico, como eles estavam habituados a viver juntos, saíram vários casamentos. Mas também existia casamento fora. Se você quiser ver as xerox e certidões de casamento que eu tenho aí, você vai ver que acontecia assim, casamentos fora da colônia. Somente foi um problema se foi uma pessoa negra? É um problema para os americanos? Eu não vejo como problema. Entende? Embora as pessoas na época tenham se chocado, né, com a situação de ter uma pessoa negra dentro da colônia, mas eu, particularmente, não vejo isso. Entende? Porque eu acho que quando uma pessoa gosta da outra, depende da cor.
Tá? Mas no passado, na primeira geração, Não. Não houve, não. Tanto é que esse meu bisavô que casou com uma negra, ele teve com ela 9 filhos, viveu com ela normalmente e sempre participou. É lógico que com isso teve grandes mudanças nos costumes, na religião, de tudo, né? Porque é uma outra cultura que entrou na história. Mas esse é a única coisa que possa ter caminhado por uma outra direção. Mas não que seja por racismo. e a que geração sigue falando inglês? Somente os primeiros? Não, o problema da língua foi o seguinte, e isso você vai encontrar em todas as pessoas com quem você conversar. Quando a mãe é descendente, e a mãe que ficava com o filho dentro de casa, então esse filho falava inglês. Tá? Mas quando o pai era descendente e a mãe não, como o pai ficava na lavoura 10, 12 horas por dia, ele não tinha como ensinar o filho a falar inglês. Então o inglês dele também era perdido, porque os filhos jamais iam falar. Então foi isso que aconteceu com todos. Então quando a descendência vem da mulher, que a mulher é que cuida do filho, até hoje a língua é preservada. Até hoje. Tem muitos pessoas da minha geração que falam inglês. Tá? Por quê? Porque a mãe é que acompanhou. Né? A mãe foi passando para a filha passou para o filho e assim por diante. Agora, da minha geração, os filhos que falam inglês, os filhos dele já não falam mais. Por quê? Porque ele casou com uma pessoa que não fala. Então a mãe não ensina, o filho não fala. Tá? Então esse aqui que foi o caminho que foi fazendo com que a língua sumisse. Tá? Então, agora o meu inglês, por exemplo, é o inglês que eu aprendi na escola. Se eu tiver que conversar com você, a gente vai se comunicar legal. Mas não pode exigir muito de mim, não. Entende? Porque eu já não tenho, eu não nasci falando inglês. Tá? Porque minha mãe não falava. Porque quando o avô dela veio e se casou com a mulher com quem ele teve 9 filhos lá, que é a negra, ela não falava inglês. Ela teve 9 filhos, ela não falava, os 9 filhos dela também não falou. Que são os pais da minha mãe. Os pais da minha mãe não falavam inglês, minha mãe também não. Consequentemente, eu também não falo. Certo? Então, essa foi o motivo pelo qual a língua foi... Por outro lado, se os americanos conservam a língua, o que ia acontecer? Eles não iam conseguir participar de toda a comunidade, como hoje ele participa. Porque hoje o fato da gente não falar inglês faz com que a gente seja igual a todo mundo. Nós somos brasileiros. Tá? A colônia que se você vê por aí, não só de americano, mas de qualquer outra nacionalidade, que fala só a própria língua, ela não participa da vida do país. Então, para nós, isso não é importante. Entende? Eu sou brasileira, eu quero participar da vida do meu país. Eu posso até querer falar inglês, entende? Por quê? Porque é uma língua que é conhecida no mundo inteiro, entende? Então, onde eu for, eu vou conseguir me comunicar por vários motivos. Mas não que eu queira falar inglês porque eu sou descendente americana. Eu acho que se eu partir por esse princípio, não vale a pena. Porque eu sou, antes de tudo, brasileira. E eu não abro mão disso. Tá? Inclusive, as pessoas falam assim, mas como você é descendente de americano, se você no seu nome, você não tem nada de americano? Porque o meu sobrenome é Ferreira da Silva Padovese. Padovese do meu marido, Ferreira da Silva do meu pai. Porque o meu avô, pai do meu pai, era português. Nascido em Portugal. Então, o que aconteceu? O meu pai só trouxe o sobrenome do pai dele, passou para mim, e eu não tenho sobrenome, nem o Car e nem o Crispe, não tenho no meu nome. Eu tenho na certidão do nascimento com o nome dos meus avós, mas no meu nome eu não tenho.
Então a pessoa fala assim, não, mas você como descendente americana, você teria que ter no seu sobrenome. E eu acho que não. Para eu falar para você, eu sou descendente americana, eu não preciso ter no meu nome. Entende? Basta eu falar que eu sou. Mas eu quero deixar bem claro que eu, acima de tudo, sou brasileira. E o que passou com a religião protestante? Vocês já estão protestantes ou sua Não, família a família do meu pai é da religião protestante. A família do meu pai é. Mas a família da minha mãe não, a família da minha mãe é católica. Tá? Então, hoje eu sou católica, tá? Porque meu marido, a família do meu marido também é católica. Então eu sou católica, apostólica romana, praticante. Tá? Não tenho nada, não tenho nenhuma ligação com qualquer outra religião. E alguns de os seus antepassados voltaram aos Estados Unidos ou todos ficaram? Não, no ninguém Brasil? voltou, ficaram aqui. E eles sempre mantinham contato com os Estados Unidos, com seus Não, parentes lá? não, Não? Os primeiros? não. Não, porque era muito difícil naquela época, né? Para você manter contato. E se você for ver o lugar que eles estão aqui, né? Eles estavam no meio do mato, num lugar quase completamente fora de comunicação. Então, para eles se manterem ligados lá com os Estados Unidos era muito difícil. Então, cortou-se toda e qualquer ligação que pudesse ter com os Estados Unidos. Agora que a gente está voltando, buscando história, conhecendo raízes, entende? Mas é agora, dos 10 anos para cá, porque até então não se falava muito em querer voltar, em querer conhecer, em nada. E Não interessava para nós. Souberam muito sobre o que está passando nos Estados Unidos durante começo do século? Não. Não, o que a gente sabe que acontece nos Estados Unidos é o que a gente ouve nada do que acontece lá influencia a gente aqui. Nada, nada, nada. Lá pode. Acho que se acabar o mundo lá, para nós vamos continuar igualzinho aqui. Entende? Não existe assim esse elo, porque eu vejo assim, o que aconteceu há 135 anos atrás faz parte de uma história. Entende? Não sei se faz parte da minha história, porque 135 anos é muito tempo. Entende? Hoje eu fico só com o Brasil e acabou. Lógico que eu gosto de conhecer a história, de saber, para a gente poder conversar. Entende? Mas não que eu quero buscar alguma coisa. Agora já vamos então. Já terminou? Sim.